É, pessoal, sobre política não vai faltar assunto para falar desse ano, viu? De tédio o brasileiro não morre. Mas vamos lá, pessoal. Eu tenho feito alguns vídeos aí recentes, onde eu expliquei para vocês que o bolsonarismo está rachando. Ainda mais depois que o Bolsonaro foi contra a lei da ficha limpa. É que nem uma tora, uma lenha que você vai cortar. Você dá uma machadada, você faz um taio nela. Depois aquele taio vai se abrindo até que se divide em duas partes. É o que está acontecendo com o bolsonarismo. Primeiro foi aquela treta do astronauta com o Bolsonaro, que o Bolsonaro fez um vídeo xingando o astronauta e o astronauta não deu nem bola para ele. Depois o Magno Malta também falou que não ia votar no Alcolumbre para presidente do Senado. Os bolsonaristas começaram a atacar o Magno Malta. Começaram a detonar ele nas redes sociais. E agora é o Kim Paim que está comprando brigas públicas com nomes fortes do bolsonarismo. Eles estão brigando literalmente entre si. Primeiro é a briga dele com o Deltan Dallagnol. Ele ficou enchendo o saco do Deltan, porque eles criaram aquela conspiração da USAID lá dos Estados Unidos, e ele queria que o Deltan falasse sobre isso, porque supostamente parece que o Deltan também ganhou recursos dessa USAID, sei lá, através daquela ONG que ele queria criar, para pegar os recursos da Lava Jato que fossem devolvidos e jogar nessa ONG, que essa ONG ia para o bolso dele, tá? Diga-se de passagem. Ele só não conseguiu porque o Gilmar Mendes proibiu, e depois ele se arrependeu. Não foi uma boa ideia ter feito aquilo. Enfim, a Lava Jato só queria, ó, tutu. E aí o que acontece, pessoal? Esse USAID, eles são tão idiotas, porque até o governo Bolsonaro usou recursos do USAID e o próprio Bolsonaro postou no X. Resgataram esses Twitter dele. Recebemos hoje aqui os ventiladores de pulmão dos Estados Unidos via USAID. Isso eles não falam. Ao contrário, eles querem jogar o USAID para o Felipe Neto, dizer que o Felipe Neto recebeu recursos da USAID, através de uma empresa chamada Veros, ou Vetros. Só que o Felipe Neto falou que nunca recebeu, ele não tem nada a ver com essa empresa. Ele está processando todo mundo que está acusando ele disso. Porque ele não tem nada a ver com isso. Já o Bolsonaro que tem a ver, eles estão tirando dele da reta e acusando blogueiros, imprensa e outros órgãos de terem recebido dinheiro dessa USAID para influenciar as eleições. Essa é a canalice bolsonarista. Aí depois que o Kim Paim fez isso, o Kim é aquele que tem a cara que parece um rato, um bigodinho esquisito, e usa uma roupinha do século passado, que ele faz um dossiê mais fajuto que nota de 3,50. Depois que ele atacou o Deltan encheu. O Deltan fez um tweet enorme xingando ele. Já começa chamando ele de trombadinha dos dossiê. Ó a trombadinha do dossiê. O Deltan tem aquele sotaquezinho meio esquisito dele. Eu, ao contrário de você, eu tô aqui combatendo o sistema, fui caçado, fui não sei o quê, e mesmo assim eu falo do Alexandre de Moraes, que ele é um ditador. E você? Por que você não fala do Alexandre de Moraes? Hein, seu trombadinha do dossiê? Tá com medinho? Porque você mora na Austrália, porque você tem medo de falar do Alexandre de Moraes. Se você falar do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes vai desmonetizar o seu canal. É por isso que você não fala. Vai lá, não seja covarde. Tô tentando imitar o jeito dele, mas é mais ou menos assim. Aí o Kim respondeu e eles estão nessa treta toda até agora. O Kim Paim e o Deltan. Só aí você já vê as duas bandas rachadas, né, dessa divisão bolsonarista. Só lembrando, pessoal, que para quem não sabe, o Kim ele é pau-mandado da família Bolsonaro, tá? Ele é tipo um pau-mandado. Quando ele soa o apito de cachorro, ó, queima esse cara aí. Eles vão lá e queimam, o cara vira comunista e traidor automaticamente. Ele fez isso, por exemplo, com a Joyce Halseman, com o Alexandre Frota, com o Major Olímpio. Todo mundo que era aliado do Bolsonaro, que não concordava com o lado do Bolsonaro, ele fazia esse dog whistle, né, apito de cachorro, para os bolsonaristas ir lá em enxame atacar aquela pessoa. E o Kim é esse, quando ele recebe alguma informação, ó, ataca esse Deltan aí, tá ok? Esse Deltan aí não vale mais nada não. Aí ele começa a atacar o Deltan Dallagnol. E o Deltan, pessoal, para ser bem honesto com vocês, ele é bem trouxa, né? Porque quando ele foi cassado, eles queriam fazer uma manifestação pro Deltan, para ele não perder o mandato dele. Uma manifestação gigante eles queriam fazer. E a Carla Zambelli postou, gente, vamos apoiar o Deltan e tal, porque isso aí que aconteceu com ele é errado, não sei o quê. No mesmo dia o Bolsonaro falou, tô proibido qualquer aliado meu de ir nessa manifestação do Deltan, porque ele não é do nosso lado e não se esforçou bastante para ajudar a me eleger presidente. Proibiu. Tanto que a Carla Zambelli, que é uma pau-mandada do Bolsonaro, rapidamente ela fez um outro vídeo se desculpando. Gente, eu não vou poder ir na manifestação, porque o Bolsonaro não quer, infelizmente ele é o nosso líder, que não sei o quê, mas lamento muito pelo Deltan. Então o Deltan, mesmo assim, continua puxando o saco de Bolsonaro e continua nessa vibe bolsonarista, ele não percebe que ele não é bem-vindo. Porque o pessoal sabe, depois que teve o escândalo da Vaza Jato, como ele e o Moro se referiam ao Bolsonaro, como bobo. Tem uma mensagem deles que ele fala assim, a gente tem que cativar o público bolsonarista, mas se manter distante do Bolsonaro. O Bolsonaro queima o filme. Então, desde aquela época, eles sabiam que o Bolsonaro era um lixo. E mesmo assim, ainda fica aí apoiando o Bolsonaro, né, Deltan? Falta de caráter, né? Apoiando um cara que você achava que era um lixo, um canalha, e mesmo assim você apoia, né? Só pra tentar ganhar alguma vaguinha pra mamar nas tetas do Estado, né? O Deltan é aquele cara patético, né, que quando ele era juiz, nenhum político prestava.
Todo político era corrupto. Aí depois que ele virou político, nenhum juiz presta. Todo juiz que teve uma decisão contra ele, pertence ao sistema, são malvados juízes, são falsos, comunistas. Patético, né, esse Deltan Dallagnol. Poderiam ter entrado com mais dignidade na história do Brasil, mas ele e o Moro fizeram um papel patético. Aquela Lava Jato foi uma farsa, tem um vídeo aqui, dossiê sobre isso, tá? E os dois só estão querendo mamar nas tetas do governo. A verdade é essa. E é bem feito que agora ele está sendo atacado pelo Kim Paim, que junta com outros que fazem parte do grupo do Kim Paim e começa a descer a lenha nele. Quando um começa, eles criam aquele efeito manada, que vai outros bolsonaristas começam a atacar o cara. Tá todo mundo lá, inclusive bolsonaristas grandes lá, cobrando do Deltan. E aí, Deltan, você vai falar da Alçade? Você é um covarde, não sei o quê, seu frouxo, isso e aquilo. Ao mesmo tempo, tem os aliados do Deltan, que são bolsonaristas também, que estão atacando o Kim Paim. E aí, Kim, não vai falar do Alexandre de Moraes? Seu covarde, tá com medo, né? Tá com medo de perder a monetização do seu canal no YouTube. Vai parar de fazer seus videozinhos falsos, não sei o quê. Então começou a guerra aí. Só que agora o Kim Paim resolveu mirar o canhão dele, adivinha para quem? Pro Ricardo Salles, que foi um grande aliado do Bolsonaro, foi o pior ministro do meio ambiente do Brasil, né, que ele desmantelou várias leis de proteção ambiental e órgãos de proteção ambiental. Ele até falou aquela frase, né, de passar boiada naquela reunião fatídica do Bolsonaro. E a treta com o Bolsonaro começou quando ele queria ser candidato a prefeito de São Paulo. O Bolsonaro disse que queria ele, mas no final ele teve que ceder e apoiar o Nunes. Foi uma queda de braço entre ele e o Valdemar. Valdemar que já foi preso por corrupção, né? Isso os bolsonaristas não ligam. Mas enfim. Aí o Deltan ficou meio chateado, né? Ele até ensinou isso em algumas reportagens. Eu queria ter sido candidato, mas a gente entende que é o jogo, né? Tem que ser assim. Aí o que acontece? Vai cair um pé d'água aqui, viu? E aí, pessoal, o que acontece? Agora, sabe-se lá por quê, o Kim Paim tá mirando o seu canhão no Ricardo Salles. Ele começou a fazer vídeo atacando o Ricardo Salles, xingando o Ricardo Salles de tudo que é nome, e tá expondo que o Ricardo Salles recebia recursos dessa USAID. É o Kim Paim. Ele fez um vídeo, que postaram um corte no X, e ele fez vários tweets falando, e aí, Ricardo Salles, não vai responder sobre isso? Porque é verdade, o Ricardo Salles, quando era ministro do meio ambiente, né, o ministro entre aspas, né, porque ele foi um destruidor do meio ambiente, o Ricardo Salles, ele recebeu recursos através de uma ONG de meio ambiente, essas coisas assim, justamente no Ministério do Meio Ambiente. Primeiro ele tinha suspendido por 90 dias o recurso ou o acordo que ele ia fazer com essa USAID. Depois, antes de 90 dias, ele foi lá e confirmou o acordo. Então ele recebeu vários dólares dessa USAID no Ministério do Meio Ambiente. Agora, por que quem está caguetando ele é justamente um cara que também é apoiador do mito, do Bolsonaro? E um cara que todo mundo sabe que é pau mandado do Bolsonaro. Vocês não acham estranho isso? O Kim Paim, que é um defensor do bolsonarismo até hoje, ele está caguetando e jogando toda a culpa no Ricardo Salles? Bom, tem duas hipóteses aí, pessoal. A primeira é que o Ricardo Salles seria um boi de piranha, que eu acho menos improvável. Mas estão comentando aí no X que estão jogando ele como boi de piranha. Ó. Quando explodir esse escândalo aí da USAID, joga o Ricardo Salles. O Bolsonaro não sabia de nada, mesmo recebendo recurso. Fala que foi o Ricardo Salles, joga ele para as piranhas e foda-se, ele que se vire. Ou, segunda hipótese, é que o Bolsonaro pode ter ficado chateado com ele, porque ele queria ser candidato, não pôde, aí depois parece que ele vai ser candidato a senador, e senador só tem 2 vagas, e o Bolsonaro quer as 2 vagas para a família dele. Ele quer reeleger o Flávio como senador e colocar o Eduardo como senador. Eu não sei se é bem a reeleição do Flávio, porque eu não lembro se ele já está em que ano que ele está de mandato, mas o fato é que o Ricardo Salles se lançou como pré-candidato ao Senado pelo Partido Novo, e parece que isso está incomodando o Bolsonaro. Porque o Ricardo Salles pode ter uma votação expressiva e pegar uma dessas vagas que ele quer dos filhos dele ou dos aliados que ele decide. O Bolsonaro só quer a família dele na política. O resto pode ser o melhor amigo dele, ele dá um foda-se. Então, eu não entendo direito se é esse o motivo ou se eles estão usando o Ricardo Salles como boi de piranha. Mas preste atenção, o Kim Paim está caguetando que o Ricardo Salles recebeu recursos da USAID. Kim Paim, que é bolsonarista, roxo, assim como o mito, assim que a família Bolsonaro, está caguetando o Ricardo Salles. É muita canalice, né, pessoal? Eles estão no mesmo time. Vocês não acham estranho isso daí? O lado bom é o que eu falei para vocês. O bolsonarismo começa a perder força. Ele começa a rachar entre os seus próprios apoiadores e entre os seguidores, né? Aquelas pessoas humildes que seguiam o Bolsonaro também começam a rachar. Vocês podem ver que o Bolsonaro, essa semana, ele foi vaiado 2 vezes em estádio de futebol. Uma foi no Rio de Janeiro. A torcida do Vasco começou a gritar: "Ih, vai ser preso!" E outra vez foi a torcida do Palmeiras aqui em São Paulo. Então o Bolsonaro começa a perder a força, que nem eu falei que ia acontecer. Pode ver meus vídeos antigos. Eu falei que quando eles percebessem que o Bolsonaro já não tinha mais força para eleger ninguém, ele ia enfraquecendo. Fora os escândalos dele, que foram descobertos depois que o Lula virou presidente. Então ele está enfraquecendo, ele está perdendo as forças,
e continua a trair. Agora ele trai os próprios amigos dele, aliados de décadas não, de anos, né? Carlos Salles não é aliado de décadas, mas foi ministro dele, foi apoiador, fez campanha pro cara e o cara tá jogando ele como boi de piranha. Não adianta dizer que é coisa do Kim, todo mundo sabe que a família Bolsonaro tá por trás disso. Que o Kim só faz o que a família manda. Ricardo Salles, você foi traído. Bem feito, quem mandou ser trouxa. Ainda é réu naquele caso da exportação ilegal de madeira, né, para os Estados Unidos, né? Ainda é réu, pode ser julgado e condenado também. Aí você acha que a família vai te proteger? Eu vou terminar com uma frase, pessoal, que eu falo desde meados de 2019, mais ou menos. Onde eu falo assim, o Bolsonaro só se importa com ele e com a família dele. E um dia até o bajulador mais baba-ovo do Bolsonaro vai perceber isso. Quer seja pela racionalidade ou quer seja pela trairagem. Que se o Bolsonaro puder jogar o melhor amigo dele no fogo para salvar a pele dele, da família dele, ele joga, tá bom? Então tá aí, galerinha. Quem gostou já sabe. Comente aí o que acharam, dê like no vídeo, se inscreva e ative o bendito sininho, tá? Para ser notificado quando o canal faz um vídeo novo. Compartilhe esses vídeos nas redes sociais para as pessoas verem o bolsonarismo rachando, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram ao vídeo. Paz a todos.